Boa noite, pessoal. Alguns problemas técnicos aí, o Eduardo deve estar com um problema de conexão com a internet. Mas hoje, passados os problemas técnicos, vamos estar falando de investimento no exterior. Por quê? Como é que a gente pode estar fazendo isso? E aí um tema bem interessante, você vê o pessoal falando muito agora dessa parte de investimento no exterior. Vamos ver lá, daqui a pouco o Eduardo aí vai ser nosso convidado de hoje. Daqui a pouco ele deve estar entrando. Mas sem dúvida, um dos temas preferidos do Eduardo, que é essa questão de investimento no exterior, uma coisa que ele conhece bem. Fala, Marcelo, boa noite. Vão entrando aí, gente, já vão deixando perguntas. Fiquem à vontade aí, a caixinha. Opa, Eduardo aí. Vamos ver agora se consegue passar. E aí, gente, como eu falei agora no iníciozinho, o investimento no exterior, tema da live de hoje, vai ser muito show. Eduardo é um dos caras mais antenados que eu conheço nessa parte de investimento no exterior. Um baita aprendizado, um baita insight, vamos aproveitar ao máximo aí. Então, vamos falar talvez aí de corretora, vamos falar por que deve começar a investir no exterior. Vamos estar falando. Acho que provavelmente o pessoal deve ter deixado algumas dúvidas para ele também. Recebi algumas dúvidas. E vamos começar. Aí, Eduarda, tudo certo? Agora vamos. É, Fala aí. tudo bom. Eu tava vendo você falando e tava com uma dificuldade de conectar aqui. Eu vi que você falou que eu gosto de falar sobre investimento no exterior. Realmente, você tá certo. Eu acho que Tá certo. é o seu tema preferido, não é? Investimento no exterior? Eu acho que já tem muita gente falando de investimento no Brasil, já tem pessoal. Eu invisto no Brasil, na verdade, há mais tempo do que eu invisto no exterior, né? Acho que é o normal, né? Você começar pelo que é mais fácil, né? Que tá ali poupança, tesouro direto, CDB, e lá vai o gerente do banco que indica umas coisinhas para você comprar e tal. Mas depois, naturalmente, você vai evoluindo como investidor. Naturalmente, você não acredita mais naquela história do gerente do banco te oferecendo tipo de capitalização. Você já sai da poupança, já vai procurar uma rentabilidade melhor no Tesouro Selic. Depois você já vai procurar uma rentabilidade melhor no Adebento. E aí vai sempre evoluindo, né? Como investidor buscando mais rentabilidade, tem mais risco, né? A renda variável tem mais risco, porque varia, mas o risco está muito associado a você não saber o que está fazendo, né? Se você sabe o ativo que você está comprando, se você está bem diversificado, se você monta uma carteira legal de ativos não especulativos, né? De empresas perenes, então o medo vai passando, né? A partir do momento que você vai conhecendo o novo, deixa de ser novo e você toma mais confiança e se sente mais seguro. Então, eu acho Sim, que é muito nisso, né? É muita questão evolutiva. É o que eu sempre falo, né? Muita gente começa naquela coisa de, eu quero ganhar 20% hoje, achando que dá para fazer milagre, achando que dá para ficar rico da noite pro dia, né? Quando na verdade é aquela coisa evolutiva. Começa com feijão com arroz. Se depois de um tempo você quiser ir para derivativos, é uma questão de escolha, né? Mas você entendendo o básico, tendo aquela mentalidade, como a gente sempre fala, aquela mentalidade de fugir de ativos especulativos. Você vê agora, muito estão falando de quê? De CVC, IRB virou especulativo. Então, são oi. ativos que têm muito.
risco de dar errado do que quando a gente fala de empresas sólidas, ou até empresas que vêm entregando resultados consistentes há um bom tempo. Isso, Eu acho que é isso, muito isso, disso. isso. E aí, nessa questão evolutiva que eu falei, né? Você para e pensa que se você está diversificando bem, aí você pensa, mas eu não estou diversificando em moeda, né? Eu não estou diversificando geograficamente. E aí, quanto mais diversificado conscientemente você está, melhor vai ser para sua carteira. A gente está falando de segurança, muito mais do que rentabilidade, porque quando a gente fala de bolsa, a bolsa, eu sempre digo, né? A melhor coisa da bolsa é a formação de patrimônio. Não é esse negócio de, vou. Claro que você consegue fazer renda extra, você consegue através de dividendos, essas coisas, mas é aquela coisa, a bolsa, a melhor coisa que você pode ter é a formação de patrimônio ao longo do tempo. Então, como eu falei, né, essa questão toda evolutiva, e aí quando a gente fala de diversificação, que aí a gente vai pensando em moeda, pensando em ativos, até quando a gente olha no contexto do Brasil, que o Brasil representa quase nada quando a gente olha o mercado global, a gente está pensando que para nossa segurança, para nossa sobrevivência, a gente está falando de empresas muito mais sólidas, empresas muito mais rentáveis, máquinas de gerar caixa, máquinas de gerar, de fazer dinheiro, assim, de uma forma que se sustentam de uma forma muito barata, né? Então, acho que o ponto principal é segurança. Segurança dentro do contexto da sua formação de patrimônio, dos objetivos que você está querendo alcançar. E aí, fala mais aí, sei que você adora esse tema. Sim, sim, sim. Como eu estava falando, né? É uma questão evolutiva sua como investidor. Você acha que... Eu achava isso, que eu estava bem diversificado aqui no Brasil. Eu tenho empresa de saneamento, eu tenho bancos grandes e bancos pequenos, bancos de crescimento, bancos pagador de dividendo, setor elétrico, eu tenho distribuidora, transmissora e geradora, né? Os três segmentos do setor elétrico, tem questão automotivo, tem um seguro. Achava que estava bastante diversificado. Na minha ignorância, algum tempo atrás, eu achava que isso era suficiente. Mas e como você vai evoluindo como investidor, você começa a ver que existem setores que, por mais que você esteja diversificado dentro da realidade do Brasil, a realidade do Brasil é um anão. Eu falei ontem na live com o Léo Maranhão, o Brasil é um anão no setor financeiro. O Brasil representa 0,5% do mercado de capitais global. Né? O Brasil não tem nem 2% da população investindo em bolsa. Então, tem vários setores. Eu achava que estava diversificado porque tinha saneamento, locadora de carro, banco, setor elétrico, transmissão, geração, distribuição, mas, na verdade, você tem vários setores que no Brasil não existem. Se eu quiser hoje, por exemplo, comprar uma empresa que invista em pista de esquis, um ETF não, um fundo imobiliário que investe em pista de esqui, em parque aquático, em questão de entretenimento, né? Em praça de alimentação, eu consigo shopping center, mas eu não consigo um fundo imobiliário que investe em cinema, em teatros. Não existe. Se eu quiser comprar uma empresa de alta tecnologia, uma empresa de inteligência artificial, uma empresa de provedor, uma empresa como o Google, uma empresa como a Microsoft, sistema operacional, um fabricante de carro, como a Tesla, eu consigo, no máximo, uma montadora, que é uma empresa alemã, que tem aqui uma montadora aqui da Volkswagen, tem uma empresa italiana que tem uma montadora da Fiat, que é uma empresa... enfim, eu estou diversificado, na minha ignorância, eu achava que eu estava diversificado, investindo em 0,5% do mundo. Então, veja o tamanho da minha ignorância. Eu estava investindo em 0,5% do mundo e eu achava que estava muito bem, que estava bem diversificado. E aí, quando eu comecei, né, o Einstein dizia que uma mente que se abre a novas ideias nunca mais retorna ao seu tamanho original. Então, quando você começa a pensar fora da caixa, quando você começa a ver fora das fronteiras do Brasil, quando você começa a olhar o mundo, você vê que o Brasil é um país em desenvolvimento, subdesenvolvido, terceiro mundo, como queira a denominação, e o nosso mercado de capitais é muito pequeno. Então, é importante você diversificar fora. E é por isso que a gente combinou de falar hoje na live sobre investimentos no exterior, tem uma live, né, porque você deve investir no exterior. Então, esse é um dos motivos. Eu separei 4 motivos aqui principais. Um deles é
se eu quiser uma diversificação em alguns setores, não existe aqui esse setor. Né? No Brasil é impossível. É impossível investir num fabricante de carro, é impossível investir numa empresa de streaming, como Netflix, Amazon Prime, como tem a Disney. Qual a empresa que concorre com a Disney aqui? Qual a empresa que tem parques temáticos? Ah, o Beto Carreiro World tem um parque temático. Não se compara com a Disney e não é listado em bolsa. Então, eu não posso investir no Beto Carreiro. Né? Então, qual é que tem personagens infantis e que tem uma gama de personagens e produz filmes, tem uma produtora. A Disney, ela é parque temático, ela é produtora, ela é TV por assinatura, Agora, né? ela É, é no canal Brasil. de esportes, TV por assinatura, uma série de empresas lá embaixo. A gente não consegue fazer isso aqui no Brasil. Então, para você diversificar em determinados setores, você é obrigado a sair do país para você poder acessar esse tipo de setor, porque a gente é um país pequeno, subdesenvolvido, que não existe isso. Né? E aí, esse seria um dos motivos que eu anotei aqui para a gente bater um papo aqui hoje. Não sei se você concorda, se você discorda, se quer completar Concordo alguma coisa aí. totalmente. Sabe que antes de entrar aqui na live, eu estava dando uma olhada no Instagram e eu vi o quanto que algumas moedas se desvalorizaram em relação ao dólar, né? Que aí eu acho que a questão de moeda entra também e você olha, é absurdo o quanto que o real se desvalorizou. Na verdade, ele foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo em relação ao dólar. Em segundo Sim, lugar, isso tinha a aí. Turquia, que é lira, a moeda da Turquia. Em terceiro lugar, tem a Argentina. E você fala, caramba, a moeda desvalorizou mais do que a moeda da Argentina, que a Argentina está passando por todo aquele contexto político no país deles, né? Então, acho que além desses pontos que você falou, a questão da moeda em si, que a gente já conversou uma vez, e, por exemplo, o real é só esse mundo aqui, né? Porque às vezes tem gente que pergunta assim, compensa eu estar investindo, deixar todo o meu patrimônio investido fora do Brasil? Não faz tanto sentido porque você ainda está morando aqui, né? Se dissesse assim, não, não mora mais aqui, mas como você paga contas, você tem que ter seu patrimônio em reais. Você não, a questão de estar colocando lá fora é da questão do seu patrimônio, também de segurança do seu patrimônio, mas todo lá fora faria mais sentido se você estivesse morando lá fora. Então, como você É, provavelmente paga algumas contas aqui dentro, né? Tem que manter, por mais que exista essa desvalorização da moeda. Então, você olha assim, foi uma coisa que assim, se a gente pensasse ano passado, né? Acho que não imaginaria que fosse desvalorizar tanto a questão da moeda do real. E aí, é aquela coisa, o real ele tá só aqui no Brasil. O dólar é mundial. A gente fala nessa questão de impressão de dinheiro que causa inflação, e realmente tem todo o contexto por trás, enfim, que embasa isso. E a gente vê, né? A gente sente a inflação acontecendo. Quando a gente pega o dólar, por mais que exista essa questão de impressão, mas é uma procura, né? Existe uma procura do mundo todo pelo dólar. Você vai em países, seja ele asiático, seja ele europeu, seja aqui na América do Sul, você viaja, por exemplo, tem países que já não aceitam mais algumas moedas como o da Argentina, por exemplo. De tanto que desvalorizou, ele fica sentindo mais inseguro de estar aceitando as moedas, né? Porque você vai na Argentina, dependendo de onde você vai, ele aceita receber em dólar, ele até prefere receber em dólar, muitas vezes. E enquanto outros países, com essa desvalorização tão grande, eles começam a ficar receosos de aceitar outra moeda que não seja a sua moeda de origem ou o dólar, né? Então, essa aceitação do dólar fortalece demais. E as empresas que estão associadas também, que você pega. Eu estava vendo um vídeo hoje do Ryan com o Flávio Augusto, uma entrevista deles. E ele fala, uma coisa que eu achei bem interessante, é que muitas pessoas ricas, existe uma pesquisa que fala que muitas pessoas ricas, assim, se você pega as pessoas mais ricas de cada país, quando você pega países subdesenvolvidos e países mais pobres, a relação que essas pessoas mais ricas têm é muito atrelada ao governo. Enquanto que países desenvolvidos,
essas pessoas que se tornaram muito ricas, que são destaque em termo financeiro, elas estão muito atreladas a instituições privadas. Ela cria um mercado, né? Porque aquele mercado nada mais é do que uma dor que a gente sente, que outras pessoas sentem. Então, você cria uma empresa, vê que existe mercado, e aquilo funciona, né? Você está lá gerenciando aquilo, funciona, cresce. E é muito isso, são instituições privadas que eles crescem com a demanda, enquanto países mais pobres eles estão muito ligados ao governo. Então, você vê que o quanto que está em dólar, ou eu não digo nem dólar, né? Em países desenvolvidos também, quanto que isso pode estar lhe protegendo. Porque aqui, você pega o ano como o ano passado, e aí os anéis ficavam muito à mercê de decisões políticas muito atreladas ao governo. E aí fica nessa oscilação, né? Ah, vai sair a reforma da Previdência, não vai. Vai sair essa questão da assistência aí para estar dando R$ 300 por mês para as pessoas mais carentes, o governo está disponibilizando, aí a Bolsa vê como um retrocesso, está dizendo, não tá se importando com as contas públicas. A Bolsa volta, ao invés de estar subindo, né? A Bolsa ela apresenta uma queda em detrimento de muito cenário político, muito cenário do governo. Então, eu acho que questão de moeda, questão política, questão de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, tudo tem mercado, tudo tem oportunidade. Porém, essa questão de estar diversificado e estar levando tudo isso em consideração, acho que faz com que a gente não só proteja, até como melhore a rentabilidade também da carteira, né? Não fica. Você está preso aqui no Brasil, imagina esse ano, quem tinha toda a sua carteira em ações brasileiras sofreu bem mais do que quem estava diversificado lá fora. E quando eu digo bem mais, tanto às vezes em questão de perda, né? Porque para aquela pessoa que estava acompanhando, digamos que o índice Bovespa, ele ainda está 15, 20% negativo, se eu não me engano. Enquanto que quem estava. A Bolsa Americana já se recuperou da queda, né? Acho que o Brasil ainda não. E aí você não só está. Se você estiver acompanhando o índice Bovespa, você não está só com o rendimento ainda, digamos, prejudicado, vamos falar assim, dependendo também da sua carteira, etc. Mas não só está com o rendimento prejudicado, como você está mais pobre em dólar, né? Você tá, em relação ao dólar, você está bem mais pobre. Então, eu acho que são N coisas que levam você a estar investindo no exterior. Não existe um motivo, não existe dois motivos, existem N motivos e que vai desde essas questões que a gente vem falando até a questão de pretendo morar fora um dia, né? Com toda essa crise política, com toda essa questão, você vê cada vez mais pessoas, pelo menos do meu círculo, né, que eu vejo cada vez mais pessoas falando em querer morar fora. Então, já começar a se planejar, acho que de agora já ajuda também, porque quer queira, quer não, o planejamento financeiro está em tudo na nossa vida, porque o dinheiro, ele tem, aquela questão do valor de troca, né? É o valor de troca para a gente estar fazendo negócio. Então, é assim que funciona e deve acontecer ainda por muito tempo. Então, aí não sei se você concorda, né, com o que eu venho falando. Se discordar, já vai Sim. falando aí também. Não, eu concordo. É que você falou vários pontos que eu tinha separado aqui para falar por partes. Você deu um Tinha resumão preparado. geral. Meio que dando uma visão geral, conectando os pontos aqui, acho que para dar um contexto. Quando você começou, fala aí, quando você começou, assim, o ponto principal foi segurança, foi mistura. Conexão. Conexão tá ruim? Melhorou? Você está me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Melhorou agora? Melhorou, melhorou. Ó, concordo com tudo que você falou.
E você conseguiu resumir várias coisas que eu tinha anotado aqui para não esquecer de falar. Você falou várias coisas, mas eu vou começar tudo de novo porque a Ana Moraes entrou agora. A live só começa quando ela entra, e aí ela entrou agora, a gente vai ter que. E aí, Aninha? Bom, é o seguinte: o primeiro ponto que eu tenho anotado aqui é a diversificação em setores da economia, né? Porque a gente tem setores da economia que a gente não consegue acessar investindo só na Bolsa do Brasil. Isso é um ponto, né? O outro ponto que você falou aí também de diversificação geográfica, que é o ponto que eu tenho anotado aqui. Você falou aí de Argentina, você falou que o dólar é aceito em outros países e tudo isso, e eu concordo totalmente. E essa questão da diversificação geográfica, ela é importante por causa desse ponto que você falou aí já, que o Brasil, o real, foi a moeda que mais se desvalorizou frente ao dólar. Né? E aí a gente está perdendo 40% do poder de compra e a gente ficou mais pobre em dólar. Às vezes a pessoa fala assim, eu montei uma carteira de investimentos e aí essa carteira performou ali 10% e aí eu estou ótimo, né? Estou ganhando 10%, mas você está ganhando 10% em real. Se você for comparar a inflação, não é inflação, o crescimento do dólar, a elevação da cotação do dólar frente à elevação da cotação do real, a divergência, a disparidade entre as moedas. Você, na verdade, a nível global, olhando internacionalmente, olhando para uma moeda externa, você não teve uma valorização de 10%, você teve uma valorização muito menor. Porque às vezes o dólar subiu 20%, e você, na verdade, você não teve uma valorização da sua carteira e você não está ganhando dinheiro se você olhar de fora do Brasil. Se você olhar dentro do Brasil, sim, mas se você olhar de fora. E aí, o que acontece? Você sofre a inflação do dólar, né? A gente vive em dólar, a gente gasta em dólar. Então, é importante. Às vezes a pessoa fala assim, agora fica falando em dólar, eu nem compro dólar, nunca comprei dólar, nunca viajei para o exterior, não pretendo morar fora, não pretendo viajar, então ele não está falando comigo, ele não está falando para mim. Isso não se aplica a mim. Só que isso não é verdade, porque a pessoa não sabe que a pessoa vive em dólar, que a pessoa gasta em dólar. Como é que gasta em dólar? Você pode pensar, mas eu pago tudo em real, minha conta eu pago em real, não pago em dólar. Eu não vivo em dólar. Só que tudo é contado em dólar. Desde o pãozinho, se você não comer pão, não comer macarrão, não comer bolacha, biscoito, aí você se livrou da commodity trigo. Compras pela internet, né? Aí você se livrou da commodity trigo, que é cotada em dólar, e aí você se livrou de uma das coisas que é influenciada pelo dólar. Mas aí você também precisa não andar de carro, porque a gasolina é o barril do petróleo, é uma commodity que é cotada em dólar também. Então você precisa não sair de casa, você não pode andar de carro, de ônibus. E aí, se você quer fugir do dólar, da inflação do dólar, você também não pode comprar nada que precisa de frete para entregar. Você vai ter que plantar lá no seu quintal, você vai ter que morar no interior, vai ter que plantar sua comida, porque tudo que tem logística, que tem transporte, vai queimar o combustível para fazer o transporte e você vai ter um frete mais caro, e esse frete mais caro vai ser refletido no preço, e quem vai pagar é você, que é consumidor. Então, você não vai poder usar a internet, você não vai poder comprar produtos eletrônicos fabricados no exterior, você não vai poder ter o Netflix em casa, não vai poder ter internet, então não faz sentido. Né? Isso é um exagero que eu estou fazendo assim, e é um mundo utópico que você é desconectado de tudo, e que você produz sua própria comida, e que você vive ali naquele lugar que não depende de frete, não depende de ninguém, mas isso não é a realidade para 99,9999% dos brasileiros. Então, a gente vive em dólar. A gente tem os nossos produtos cotados em dólar. Né? As commodities são cotadas em dólar. Então, é estranho você ganhar em real e você viver em dólar. Então, as coisas não se equilibram. Você vê o preço do arroz lá para cima, você vê o preço de uma fruta, foi o tomate, depois foi o arroz, já teve uma época agora que foi a carne. E aí, o preço vai lá para cima, a gente vive num mundo globalizado, num mundo integrado. Então, não faz sentido, eu digo muito isso. Chega a ser um absurdo você ter todo o seu patrimônio em real, você ter todo o seu patrimônio no Brasil. Porque é absurdo, porque como é que você vai ganhar em real e vai gastar em dólar? Sendo que o dólar sempre se aprecia frente ao real. O dólar foi lá em 94, 1 para 1. Depois foi 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, chegou agora 1 para 6 quase. E estamos agora em 1,55, 1,60, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? Você
vai ficar cada dia mais pobre, né? Como você falou, você vai ficar mais pobre em dólar, né? O real se depreciou 40% frente ao dólar esse ano. Então a gente está mais pobre em dólar. Está mais difícil você viajar de avião, está mais caro o arroz, está mais caro a carne, está mais caro tudo, que depende. Vai subir o combustível, vai subir um monte de coisa. Então, esse seria o outro motivo para você ter investimentos em dólar, né? Daqui do que eu anotei. Né? Mais um motivo, né? Já foi diversificação entre setores, já foi a questão da hedge cambial, né? Proteção contra a variação do dólar. Se você tem dólar na sua carteira e o dólar sobe, você não está sendo impactado, você está ali reajustando, né? Seu capital, seu poder de compra, seu patrimônio está sendo valorizado. E aí você tem uma proteção em dólar. O dólar subiu e o preço do arroz subiu, mas a minha carteira em dólar subiu também. Então, se eu tinha lá 10 mil dólares e 10 mil dólares valia 40 mil reais, hoje 10 mil dólares vale 55 mil reais, então eu ganhei 15 mil. Então, se o arroz subiu, a carne subiu, não sei o que lá, o preço do tomate, disso, daquilo subiu, mas eu também subi o meu patrimônio. Isso aí, de um patrimônio de 40 mil reais, 10 mil em dólar, e para um patrimônio de 55 mil reais. Então, eu estou protegido contra a oscilação do dólar, né? Então, isso é um segundo motivo, né? Proteção cambial, proteção contra a oscilação do dólar. Então, o terceiro motivo que eu anotei aqui para a gente conversar é você investindo no exterior, você pode não só se proteger contra a variação do dólar, mas contra a variação de outras moedas. Você pode investir em empresas que faturam no mundo todo. Você pode comprar ações do Google, ou ações do Facebook, ações da Visa, Mastercard, American Express. Tem centenas de empresas americanas que são líderes mundiais e que investem e que têm receita, né, no mundo todo. O Facebook, por exemplo, a gente está conversando aqui via Instagram, que é um aplicativo do Facebook, e ele ganha para fazer anúncio, né? Tá no meio de um vídeo, aparece aquele anúncio. E aquele anúncio ali, o anunciante lá na China está fazendo um anúncio ali, o anunciante lá na Arábia Saudita, na Índia, na Europa inteira, no Brasil, na América do Sul, onde a pessoa está fazendo um anúncio, ela vai pagar na sua moeda, lá do seu país, e o Facebook vai ter receita, vai ter entrada de capital de várias moedas do mundo todo. Então, você tem uma diversificação não só em relação ao dólar, você tem uma diversificação mundial. Seja comprando uma empresa americana que tem participação, seja você comprando um ETF ou um REIT, ou alguma coisa que invista em vários locais, né? Que investe em vários países. Você pode ter participação num imóvel na Alemanha, participação num imóvel no Japão, participação numa empresa que funciona na África do Sul. Você pode comprar um ETF que investe nesses países todos. Não precisa nem ser uma empresa americana que atua lá. Pode ser uma empresa de lá mesmo. Você pode comprar uma empresa de lá. Você pode comprar uma participação num shopping lá em Taiwan. Você pode comprar um escritório administrativo no Canadá. Você pode comprar, enfim, no mundo todo, né? Então, esse seria mais um motivo. Você está... eu aposto que a China está crescendo muito. A China vai crescer, eu posso comprar ativos que estão lá na China. Eu acho que, sei lá, a Índia vai crescer muito e o mercado indiano é muito grande, tem uma população enorme e tal. Você pode comprar ativos lá na Índia, você pode comprar imóveis, participação em imóveis na Índia, você pode comprar participação em empresas na Índia. Então, isso dá uma diversificação absurda, né? Por isso que eu falo, quando você olha só o Brasil, você mesmo que compre todas as empresas da Bolsa, você está investindo em 0,5% do mundo. Então, você não está diversificado. Eu achava que eu estava diversificado lá atrás, mas depois que eu comecei a olhar para fora, né? Eu parei de olhar só dentro da caixa e comecei a olhar fora da caixa, eu vi que eu não estava diversificado. E todo brasileiro, a grande maioria, se não chegar a 2% dos brasileiros a investir em Bolsa, para investir em Bolsa no exterior e ter uma conta numa corretora americana e ter uma conta numa corretora europeia, é 0,5% da população. Então, por que eu falo muito investimento no exterior? Porque é uma coisa que ninguém sabe, ninguém faz, e por desconhecimento. Acha que é suficiente investir só no Brasil, acha que está diversificado, que é mais seguro, que é muito perigoso investir fora, que é difícil, que só vê na televisão paraíso fiscal, que investe fora é porque está roubando, é porque quer fugir da Receita Federal, é porque quer ter uma conta no paraíso fiscal, quer ter conta na Suíça, e não é nada disso, né? As pessoas pensam assim por desconhecimento.
Mas aí, a partir do momento que passa a conhecer, para de falar besteira, né? Para de pensar errado. Né? Eles falam assim porque não conhecem, mas tem que conhecer, vai mudar de opinião. Então, tudo isso que você falou que eu gosto muito de falar sobre esse tipo de tema, eu gosto, de fato, acho que é importante, acho que pouca gente fala sobre isso, acho que pouca gente conhece sobre isso, acho que muita gente precisa conhecer, acho que o mercado é gigantesco, é enorme, a quantidade de pessoas no Brasil que poderiam e que deveriam investir no exterior. Acho que é muito fácil, depois que você sabe, você tomando algumas medidas simples, de abrir uma conta numa corretora que seja credenciada, de você fazer a declaração do seu imposto de renda, que você tem ativos no exterior, você sabendo o que é, até quanto você pode vender por mês de imposto de renda, quanto é o imposto de renda sobre dividendos, quanto é o imposto de renda sobre... Depois que você souber uma série de informações ali iniciais, você vai poder fazer investimento no mundo todo, vai ter autonomia, vai poder saber investir sozinho, vai saber se compra um ETF, se compra um REIT, se compra uma ação direta. É importante demais você fazer isso. Pela diversificação de setores, a gente já falou, pelo hedge cambial, a gente já falou, pela diversificação geográfica, a gente já falou, e eu estou devendo o quarto ponto aqui que eu tinha anotado, que é o quê? Qual é o quarto e último ponto que eu queria falar aqui, para depois a gente abrir para perguntas e abrir para discussão, e a Michelle também complementar aí o que ela quiser. Eu acho que antes até. Antes de você ir para o quarto ponto, acho que só reforçar aqui uma coisa que você comentou, né? Por exemplo, eu acho que o mercado da China vai crescer e tem opções lá. O mercado da Índia vai crescer e tem opções lá. África do Sul, enfim. Acho que até antes de comentar a questão do quarto ponto, acho que até ressaltar que você não precisa, assim, você está começando, tem receio, não sabe bem o que olhar para escolher a empresa, ou não tem muito tempo para estar estudando. Então, uma das opções, né, por gestão passiva é ETF. Então, você tem ETFs que tem participação, inclusive até na informação, quando você busca o ETF, ele vai falar, né? 5% dele é participação na economia japonesa, em empresas japonesas. Tantos por cento do ETF, ele pode estar em algumas empresas da América do Sul. Então, fora alguns ativos globais, né, que você encontra no mundo todo, você pega Facebook, quantos países não utilizam Facebook, quantos países não utilizam Google. Então, eu acho que até para quem está começando, que tem esse receio e pensa assim, entendi que o quanto é importante eu estar investindo lá fora, porém, para essa liberdade geográfica que eu quero ter, para esse investimento em disposições geográficas, será que eu tenho que buscar uma empresa na Europa? Será que eu tenho que buscar uma empresa na Ásia? Será que, né? E aí, quando na verdade você tem ETFs também, e o mercado absurdamente grande também de ETFs, né? Não só você olha ações, você olha os REITs, você olha ETFs, e aí um mercado gigantesco lá fora e de opções, assim, várias opções que você pode estar vendo, inclusive com as pessoas que preferem até montar a carteira de ETF, mas aí vai de estratégia, né? Vai de estratégia. Mas muito disso até para quem está começando, não é só, né? Que a gente fala muito das estoques, das ações, mas é muito mais, né? Opções em ações, são os REIs que funcionam como fundos imobiliários que tem até muito mais vantagem do que os fundos imobiliários aqui no Brasil. Então, é uma gama de produtos que, por estar num contexto global, ele vai trazer mais vantagem, né? Ele vai trazer mais segurança, mais vantagem. E aí, desse ponto, de questão geográfica que você comentou, acho que só puxando um gancho aí também para a questão dos ETFs. E aí, o quarto ponto, não sei se você quer completar alguma coisa antes também. Os ETFs, pessoal, para quem não conhece, são fundos, né, de investimento, fundos passivos, e ele replica o índice. Você pode comprar, por exemplo, um ETF que replica o S&P 500. O que é o S&P 500? É o fundo que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você pode comprar um fundo que investe em países, as maiores empresas dos países desenvolvidos fora dos Estados Unidos.
E você pode comprar um fundo que investe em todas as empresas do mundo, o que está listado em bolsa, né? Logicamente. Você pode comprar um fundo que investe só em países em desenvolvimento. Você pode comprar países emergentes, você pode fazer uma série de coisas, né? Com os ETFs. Os ETFs têm milhares de ETFs aí no mundo que investem em mais diferentes setores. Se você quiser comprar um ETF de renda fixa, um ETF que investe em ouro, um ETF que investe em tecnologia, que investe em setor de mineração. Tem ETF por setores, tem ETF por tamanho de capitalização de mercado, que investe só em grandes empresas, só em mid caps, large caps, small caps, que investe só num país, só no outro país, só numa geografia, que investe só em imóveis, que investe só em empresas, que investe nos dois. Tem milhares de ETFs e se quiser saber mais, eu fiz uma live ontem, está gravada aí no meu GTV, só sobre ETF. Ontem foi 1 hora só sobre ETF. Não é o foco aqui a gente falar só de ETF, né? A gente falar de investimento no exterior, porque se deve investir no exterior. O ETF é uma das formas práticas, baratas, simples, onde você não precisa entender de balanço de empresa, você não precisa compreender demonstrativo financeiro de uma empresa, porque você está investindo num pacote ali de 500 empresas, 100 empresas, 1.000 empresas, 8.000 empresas, dependendo do ETF. Então, você está muito mais preocupado com em que país o ETF está investindo ou em que setor o ETF está investindo. Você vai conseguir avaliar 500 empresas do S&P 500. Para investir no ETF, você tem que ter um outro racional diferente para investir em empresas, né? Em empresas, você vai ler o balanço, vai ler o relatório trimestral, vai saber qual é o mercado que essa empresa atua, vai saber histórico de resultados, você vai saber quanto paga de dividendos, você vai saber quanto é o payout, você vai saber quanto é o preço de lucro, você vai saber esse tipo de coisa. O ETF, humanamente impossível, você está analisando ali as 500 empresas do S&P 500. O ETF vai ter um racional diferente, você vai ter um racional de quero ter uma empresa, investir em empresas no Brasil, quero ter uma exposição no exterior, quero ter uma exposição nos Estados Unidos, em grandes empresas. Aí vou lá e compro ETF. E aí vai ter 500 empresas ali dentro. Você vai ter Microsoft, Apple, Google, Nvidia, Amazon, Disney, Tesla, várias. É diferente a forma de análise, né? É um investimento mais passivo, como a Michelle falou. Né? E aí, o gestor, o índice do ETF, a regra do ETF é quem vai dizer qual ação que vai entrar, qual ação que vai sair. Você está dentro das 500 maiores, você vai estar dentro do fundo. Você deixou de ser das 500 maiores, você vai sair do fundo. Vai ser vendido aquela participação e vai comprar uma outra que assumiu aquela posição. Então, é um giro de carteira automático, é um racional diferente de você investir em ações. E é muito utilizado no mundo. E é uma tendência de que esse tipo de forma de investir, ETFs no Brasil só são 19, no mundo tem mais de 3 mil, só nos Estados Unidos tem mais de 3 mil opções de ETF, e no mundo tem mais alguns milhares, e no Brasil só tem 19, né? A gente é um país muito atrasado. Né? Infelizmente, eu moro aqui e nasci aqui, gosto aqui, mas isso não me faz ser cego e não enxergar que a gente é um anão no mercado financeiro e que a gente é muito atrasado. O último ponto que eu tinha anotado aqui é a questão de você investir no exterior, você está diluindo o risco político. O risco de você vir um novo regime de governo, vir, como o pessoal fala aqui, né, dar um efeito Venezuela aqui no Brasil, um efeito Argentina, um efeito qualquer nome que você queira chamar, ou uma ditadura, ou qualquer coisa ou fechamento da bolsa, ou uma suspensão, um congelamento da poupança, ou qualquer coisa, uma mudança de moeda, uma mudança de legislação, uma cobrança de imposto de renda sobre dividendos, uma mudança política, uma canetada. Né? Quem investe só no Brasil está à mercê de uma canetada, de se dar mal. Né? Porque você está com todos os ovos na mesma cesta, você está investindo só no Brasil. Basta que o governo federal diga assim, agora eu vou cobrar 30% de imposto de renda sobre dividendos, ou basta dizer que vai cobrar uma taxa agora para você comprar um imposto de uma operação financeira, vai cobrar uma CPMF não sei o quê, basta ele dar uma canetada e você vê a sua rentabilidade cair muito, você vê seu dividendo ser tributado, você vê as coisas se complicando para as empresas que você investe, né, uma alteração na legislação. Então, é arriscado demais você não ter diversificação, é arriscado demais você colocar todos os ovos na mesma cesta. É muito arriscado você ter seu dinheiro todo no Brasil. Chega a ser um absurdo você ter todo o seu capital no Brasil. Você está a uma canetada, a uma mudança de governo, a uma mudança de presidente, a uma mudança de regime político, a uma mudança de uma ditadura, de um protesto, enfim, de uma mudança de legislação, de uma mudança tributária. Está a um passo, a uma canetada disso. Né? Todo o seu investimento, todo o seu ativo, todo o seu patrimônio que você construiu ao longo da vida pode sofrer impactos de questões políticas. Então, o quarto e último ponto seria esse: você vai ter uma segurança maior. Se você está investido em 50 países do mundo,
Isso é muito fácil, você pode comprar um ETF, você está investindo em 50 países do mundo. Como a Michelle falou, um ETF. Um ticker, uma ordem de compra, acabou. Um lançamento só no seu declaração de imposto de renda, muito fácil. Você está sujeito a 50 países, então você vai ter 50 legislações diferentes, você vai ter 50 governantes diferentes, você vai ter vários regimes de Estado, vários regimes de governo, você vai ter países que vão crescer, você vai ter países que não vão crescer, você vai ter empresas de vários setores da economia, então você tem uma segurança absurda nisso, né? A pessoa fala assim, eu preciso ter um dinheiro na poupança, eu preciso ter renda fixa, eu preciso não sei o que para me dar segurança, para reduzir minha volatilidade, né? Quem investe só no Brasil, quem está pensando dentro da caixa, como eu já pensei no passado, quem está investindo só no Brasil, a gente fala assim, né, quando investe só no Brasil, eu tenho que ter uma parcela da minha carteira em renda fixa, porque a renda variável oscila muito, eu vou ter um valor aqui fixo e eu só vou oscilar aqui em cima, né? Eu não vou oscilar aqui. Se eu tiver tudo em renda variável, eu posso oscilar muito maior. A volatilidade é muito maior da renda variável. E aí eu preciso dar um shift aqui, uma forma de onda contínua, e a senoide vai em cima. E você vai ficar aqui flat nessa parte da renda fixa. Isso faz com que a sua carteira perca a volatilidade, ela fique menos volátil, né, com a renda fixa. Só que a gente sabe também que a renda variável traz mais retorno, tem mais potencial de retorno. Então, em nome de reduzir volatilidade, eu abro mão de retorno, né? Em nome de manter a minha carteira menos oscilando, menos volátil, né? Com menos sobes e desces, eu vou ter que manter uma parte dela fixa, flat, com baixo retorno, sem retorno, às vezes sem juros real, sem ganho real, às vezes perdendo para a inflação. Então, uma forma inteligente de você manter sua carteira com uma menor volatilidade é você diversificar. Diversificar é o único almoço grátis que existe no mercado financeiro. Você consegue reduzir sua carteira em vários países. Tem um país que vai dar bom, tem um país que vai dar ruim, tem um setor de tecnologia que vai dar bom, tem um setor de shoppings que vai dar ruim, né, no Covid, que vai fechar, tem um setor de tecnologia que vai explodir, tem um setor de venda de carros que vai cair. Então, você consegue fazer uma média dentro da oscilação, você não vai ter movimentos iguais. Então, dentro de uma carteira só de renda variável, você consegue ter uma atenuação na amplitude da curva. Você consegue ter um atenuante na volatilidade, estando dentro da renda variável, suscetível e com uma probabilidade maior de retorno. Então, você consegue reduzir a volatilidade com ganho de capital, com ganho de retorno. Então, diversificação é o único almoço grátis do setor financeiro. E esqueça essa baboseira de eu vou pulverizar a carteira. Eu não posso comprar muitas coisas porque eu vou pulverizar a carteira. Todo gestor de investimento tem que pulverizar a carteira porque ele gera bilhões, entendeu? Todo gestor de investimento, todo fundo de previdência que você paga privada, ele pulveriza a carteira. Todo banco pulveriza a carteira. Todo ETF pulveriza a carteira. Então, deixa dessa babaquice de não vou comprar muita coisa porque eu vou pulverizar a carteira e vou perder rentabilidade. Se você compra um ativo que rende 10, compra outro que rende 10, compra outro que rende 10, compra 1 milhão de ativos que rende 10, o seu resultado é 10. Não é porque você comprou muitos ativos que você vai perder rentabilidade. Se você comprar ativos ruins, você vai perder rentabilidade. Mas se você comprar ativos com a mesma perspectiva de retorno, você vai ter a mesma perspectiva de retorno. Isso é óbvio, mas precisa ser dito. Às vezes as pessoas dizem que não vão diversificar, porque isso é pulverizar a carteira. Não sei se você já ouviu esse termo. Já. Não, fico muito naquela, né? Acho que a primeira pergunta que vem muito para a pessoa é assim, mas quantos ativos eu tenho que ter na carteira? Aí vai aquela coisa, né? Aquela conversa estatisticamente falando, a partir de 15, 20 é um bom número, né? Você estando diversificado em setores, empresas, setores, enfim. Só que eu acho que o grande porém da questão da pulverização é quando você, digamos assim, você tem aqueles ativos e você não precisa estar acompanhando todo dia aqueles ativos. Você acompanha, os ativos vão estar saindo lá trimestralmente, os balanços vão estar saindo. A primeira vez que você estudou, que você conhece alguma coisa, a segunda vez que você bate o olho, você já sabe onde você vai. Você sabe, quando você sabe o porquê que você comprou aquele ativo, você vê assim, eu falei, caramba, esse tipo de ativo é um ativo que ele está tendo lucros constantes, mas digamos que a parte operacional dele tá mais ou menos, mas entre N motivos você decidiu entrar no ativo. Então, sabendo disso, depois que lança um outro resultado, a empresa lança outro resultado,
você não só sabe aquele ponto que você lembra que é negativo naquela empresa e você bate o olho bem mais rápido para estar acompanhando do que você ter que ficar acompanhando. Não é ficar acompanhando todo dia, é você saber o porquê você comprou aquele ativo, o que é que ele está lhe trazendo de benefício para sua carteira, tá sabendo esse objetivo e depois, como eu falei, né, você não vai acompanhar todo dia, mas aí você também não pode deixar de acompanhar para deixar a mercê lá do todo, digamos assim. Então, eu acho que começa a pulverizar, de fato, quando você deixa de lado, quando você está entrando em outros ativos que você não sabe por quê, que você entra no ativo, que você sabe os pontos positivos, os pontos negativos, qual o risco que aquele ativo está trazendo na carteira, mas aí você para de acompanhar de fato esse ativo. Então, eu acho que o maior risco e essa maior questão de pulverização, ela vem muito disso. Vem muito de você começar a negligenciar, e aí passa a ser pulverização. Antes disso, se você tem noção do porquê que você está montando aquela carteira, eu tenho X% da minha carteira em ativos financeiros, outros em seguros, outros de energia, saneamento, como você falou, alimentos. Aí, muito se você já tem aquele ativo, você está comparando, comparando os números, comparando tanto questão qualitativa quanto quantitativa, para ver se faz sentido a troca ou se faz sentido ter os dois na mesma carteira. Então, eu acho que a pulverização ela vem a partir do momento que você começa a negligenciar a parte de gestão de risco da sua carteira, né? Eu penso muito assim, mas conheço gente que se restringe a entrar em novos papéis, né? E entrar, porque às vezes você enxerga uma boa oportunidade, deixa de entrar porque fala que vai estar pulverizando, quando na verdade não é, como eu falei, né? É muito da questão de negligenciar essa parte de pulverização. Mas é uma coisa que acho que muito falada. Tem gente que fala que, mas eu tenho que acompanhar os meus ativos, porque é muita pessoa, né? Eu acho que você não tem que fazer essa, tipo, você não é dono do fundo, você não trabalha com isso, você não tem que fazer gestão ativa, você tem que saber o que, é que você está fazendo, você tem que saber o porquê o que, é que aquilo está agregando na sua carteira. Acho que é basicamente isso. Você monta pensando em objetivos, né? Crescimento de patrimônio, enfim, então por exemplo, eu penso muito na questão do crescimento de patrimônio, é totalmente para longo prazo. Então, sempre que sai alguma coisa, tem aplicativo hoje que ajuda muito. Fato relevante, saiu resultado trimestral. Então, você vai lá no site do RI, você olha, você sabendo o que aquela empresa, quais eram os pontos positivos, quais eram os pontos negativos, no seu ponto de vista, você chega lá, bate o olho e fala assim, caramba, essa empresa aqui, digamos que eu tenho há 2 anos uma empresa X, e os lucros dela começaram a cair. Faz sentido eu continuar com ela? Por que está caindo? Né? Às vezes, o lucro está caindo pode ser motivo de um investimento muito alto que a empresa está fazendo, visando o médio e longo prazo. Então, entender o que essa empresa está fazendo, é muito de entender, né? E aí, como eu falei, hoje você tem aplicativo gratuito aí que está sempre mostrando assim, fato relevante, aquisição. Hoje eu recebi, acho que foi hoje ou foi ontem eu recebi, eu tinha um ativo antes, né? Hoje eu não tenho mais, que foi a Notre Dame, GNDI. Ela fez mais uma nova aquisição, 150 milhões. É um tipo de empresa que faz muita aquisição. Então, você está ali por dentro, praticamente. Você não precisa estar indo no seu computador, no seu celular, buscando a empresa, procurando, estudando. Uma vez que você estudou aquela empresa, é acompanhar e tem, como eu falei, os aplicativos ajudam muito. Então, essa questão de pulverização, para mim, é a partir do momento que você começa a negligenciar os ativos que você tem. Michele, estou vendo uma pergunta aqui que o Marcelo VP deixou. Ele fala assim, sobre os investimentos no exterior, devo focar só nos Estados Unidos ou existem outras oportunidades tão acessíveis quanto com boa relação risco-retorno? Eu acho que ao longo do que a gente foi falando, a gente já falou, né, que não tem por que você investir só nos Estados Unidos, não tem por que você investir só no Brasil nem só nos Estados Unidos. Se fosse para escolher um ou outro, lógico que os Estados Unidos representam 65% do mercado de capitais, eu ia preferir investir só nos Estados Unidos do que investir só em 0,5% do mercado de capitais. Mas isso não impede de você investir no Japão, na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça. Tem muitas empresas boas, né? A Nestlé, por exemplo, a Suíça, tem
a Heineken lá na Bolsa da Holanda, tem muita empresa boa na China, em outros lugares, né? Na Alemanha, enfim. Não tem porquê, né? Porque você se restringir só aos Estados Unidos. Eu acho que sim, Marcelo. Existem boas empresas tão acessíveis quanto para você comprar, é possível você comprar, e tem a mesma relação risco e retorno e vale a pena. Acho que sim, não tem porquê você ficar só nos Estados Unidos, não. Tudo bem que os Estados Unidos é mais da metade do mundo em relação ao mercado de capitais, né? Observem que quando eu falo mercado de capitais, eu estou falando de empresas que estão na bolsa. Não quer dizer que os Estados Unidos têm mais da metade das fábricas do mundo, das empresas do mundo, não. Tem mais da metade das empresas listadas em bolsa e tamanho, né, do capital investido. Você tem empresas gigantescas. Tem empresas como a Apple, por exemplo, ela sozinha vale mais do que todas as empresas que estão listadas na bolsa do Brasil, né? A Amazon também, o Facebook, o Google, sei lá, tem empresas Você consegue comprar a gigantescas. bolsa 3 vezes, né? É, Acho que é mais de enorme. 3 vezes. É, o valor de mercado da Apple daria para comprar o PIB inteiro do Brasil, né? Foi superior à produção interna bruta do Brasil, de tudo, de empresas listadas, empresas não listadas, de tudo. Toda a riqueza gerada no Brasil, só a Apple sozinha gerou, vale isso. Então, é uma coisa assim, gigantesca, né? Então, chega a ser um absurdo você ter só investimentos no Brasil. Ainda mais, eu falo muito isso, que as pessoas têm que ver o seu patrimônio de uma maneira geral, não só o que você tem investido na bolsa. Tem que saber se você tem investido na bolsa, se você tem investido em imóveis, se você tem um apartamento que custou R$ 400 mil, você tem um carro, sua esposa tem um carro, então você tem muito patrimônio, você tem muito dinheiro dentro do Brasil, né? Então, se você disser assim, Eduardo, eu quero começar a investir na bolsa hoje, eu nunca investi na bolsa em nada, eu quero começar a investir hoje. Eu digo, comece a investir nos Estados Unidos, comece logo lá. Ah, mas eu não tenho nada, nenhuma ação aqui no Brasil. Tudo bem, você não tem ação aqui no Brasil, mas você tem uma empresa aqui no Brasil, você tem o seu emprego aqui no Brasil, você tem casa, você tem uma casa de praia, você tem carro, você tem um monte de ativo aqui no Brasil. Você está 100% concentrado no Brasil. Por que você vai ter que comprar na Bolsa do Brasil para concentrar ainda mais? Por que você não pode comprar na Bolsa lá fora? Pode e deve, entendeu? Então, primeiro eu tenho que investir em renda fixa, depois eu tenho que investir na Bolsa do Brasil, depois eu tenho que investir em diversificar, porque essa é a jornada natural e é como as pessoas aprendem. Na maioria dos casos, sim, mas se você contratar um consultor que te oriente, que te abra os olhos, que te ensine a cortar caminhos, que te ensine os atalhos, que te dê segurança de você fazer isso, então você economiza muito dinheiro de estar aprendendo, tomando porrada do mercado, comprando coisa ruim, perdendo, pagando taxa à toa, pagando imposto de renda à toa. Você vai jogar tanto dinheiro no lixo que vai pagar 10 vezes o consultor. É muito mais barato. A pessoa tem receio, medo de pagar. Não, eu sou muito bom, eu vou fazer sozinho, vou ver aqui um videozinho no YouTube e já vou virar um profissional, vou fazer tudo aqui, vou vencer o mercado, vou ser mais esperto que todo mundo, vou bater o índice. Eu sou o Eu cara. falo por mim, eu acho que eu demorei uns 2 anos. Eu fiquei em renda fixa, acho que eu demorei uns 2 anos para começar a renda variável, se eu não me engano, hein? Pois é, o tanto Então, que eu perdi de dinheiro por estar investindo numa coisa que dá pouca rentabilidade, que é a renda fixa, né? O tempo que eu perdi lá em debêntures, em Tesouro Selic, IPCA+, poupança, não sei o quê, pirâmide financeira, Telex Free e essas coisas, eu poderia ter ganho tanto dinheiro, dava para ter pago 10 vezes um consultor e ainda estava no lucro, entendeu? Se às vezes quer ser mais esperto, porque eu sou engenheiro com especialização em gestão de empresas, em mestrado, não sei o que e tal, e passei em concursos públicos e eu sou o cara. Você pode ser o cara da sua área, lá na engenharia, no seu trabalho, mas o cara do investimento você não é. Vai ter alguém que é o cara do investimento, vai ter alguém que é o cara do... às vezes eu falo do Isaac Newton, né? Isaac Newton, putz, cara super inteligente, impossível tirar o mérito do cara, mas que perdeu dinheiro em bolsa. Então, Sim. aí, ó, a gente já tá com 54 minutos de live, Eduardo. Vamos para algumas perguntas, então, assim, que acho que interessa muita gente. Algumas que eu recebo relacionadas a BDR, vantagem e desvantagem para a gente estar investindo em BDRs. Você já investiu em BDR, Eduardo? Eu invisto, não recomendo, não gosto,
não vale a pena. E melhorou um pouco, ficou menos ruim agora, porque você consegue comprar valores menores, você tem que comprar valores muito altos. Agora você consegue comprar valores menores, mas melhorou um pouco, mas não quer dizer que é bom não ainda. É porque você... Ó, eu fiz um vídeo, eu estou criando um canal no YouTube. E aí eu fiz um vídeo, estou editando e tal. Eu já criei o canal já existe, mas não tem muita coisa lá publicada. Então eu não divulgo ele ainda. Eu quero divulgar quando eu tiver uns 15 vídeos, assim. Não quero divulgar quando tiver. E aí a live raiz, como a gente falou aí, eu quero colocar, até queria pedir só a permissão de postar essa nossa live lá no YouTube e tal. Quero pegar algumas coisas que eu já tenho, salva aí no IGTV e botar lá no YouTube também. E aí, tem um vídeo que eu já gravei do YouTube. Tem um vídeo, tem um vídeo que eu já gravei falando só sobre BDRs. São 8 desvantagens de você investir em BDRs. Não vai dar tempo de falar tudo, mas assim, BDR não é ação. BDR é um título negociado aqui. O Itaú vai lá, compra ação da Apple e gera um título e esse título vai ser negociado. Então você não está comprando ações da Apple. Você está comprando um papel lastreado em Apple, né? Segundo, quando a Apple paga o dividendo, a escrituradora, o Banco Itaú, por exemplo, aqui no exemplo que a gente está dando, que gerencia isso, ela tem até 5 dias úteis para receber o dividendo lá, fazer o câmbio, trazer para cá, para poder te pagar na tua conta no Brasil, né? E aí você pode perder ou ganhar, mas você tem risco de perder com o câmbio. Nesses 5 dias o câmbio pode ficar desfavorável para você e você ganhar menos reais por aqueles seus dólares que estavam lá. Se além de receber atrasado, você pode perder dinheiro. Desvantagem número 3. Alguém está fazendo uma pergunta aqui. Mas uma desvantagem dos BDRs. Eles cobram taxa. Né? Tem BDR que cobra 5% em cima dos dividendos. Né? O banco escriturador, quem criou o BDR, foi lá, comprou as ações e emitiu títulos, não trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça. Não existe almoço grátis. Né? Ele cobra. E você vai pagar uma taxa a mais. Você vai perder dinheiro para estar investindo aqui em BDRs. Né? Então já é mais uma desvantagem. Já perdi a conta aí. Mas outra desvantagem. Você não está mandando seu dinheiro para o exterior. Você continua sujeito à política brasileira. Você continua sujeito a uma canetada. Seu dinheiro ainda está aqui na B3, ainda está em real, ainda está na Bolsa do Brasil, ainda pode ser tributado, ainda pode ser congelado, ainda pode ser confiscado, ainda pode... Tudo isso, tudo aquilo que eu já falei. Você não está mandando dinheiro para fora. Seu dinheiro está aqui comprando um papel que é lastreado numa ação americana. Então, BDRs é horrível. Não, em resumo, não compre BDR. Não existe. Você paga taxa em cima de dividendos que você recebe. Tudo assim, tudo que era para lhe retornar como lucro, você está pagando taxa em cima. Basicamente é isso, Marcelo, a questão do BDR, tá? É por isso que eu nunca quis também. E aí que o pessoal pergunta, né? Mas aí como investir fora? Hoje, acho que algumas opções de corretoras aí, PESFólio, que é a que eu gosto mais, já usei a Avenue, já usei a PESFólio. Hoje eu uso praticamente PESFólio. É um mercado que deve estar para crescer, né? Eu não sei, acho que eu vi um outro nome, Stake alguma coisa. Então, acho que deve ser um mercado que vai crescer. Mas aí a PESFólio, ela tem a vantagem de dar aquela ação de prêmio e tal, muito pela questão de ganhar mercado, ganhar público, né? Uma coisa que antes era só a gente estava mais falar da Avenue. E dá para você investir direto lá fora também, né? Acho que isso é um ponto importante para quem está começando. Mas aí a questão de investir por aqui é que tem a facilidade e você está investindo direto, né? Tanto você investe direto e aí no caso da PESFólio você só paga a taxa de câmbio e IOF, que essa não dá para fugir de forma nenhuma, porque é real, né? Não dá para fugir de taxa de câmbio. Então, quando você envia o dinheiro que vai fazer a conversão, você termina pagando essa taxa de câmbio. Que a PESFólio, pelo que eu vi, é a menor do mercado. E aí, faltando menos de um minuto para acabar a live, Eduardo, fala aí, acho que uma mensagem que você quer deixar aí para o pessoal, para quem está começando a investir no exterior. Eu queria dizer que, por tudo isso que a gente falou aqui nessa 1 hora, chega a ser absurdo você ter todo o seu dinheiro no Brasil, né? E BDR, você está com dinheiro no Brasil ainda. O dinheiro não sai do Brasil, você não fez uma remessa de câmbio, você não vai ter que declarar ativos no exterior, você continua com dinheiro no Brasil. Então, BDR não é ação no exterior. BDR é ação no Brasil.
né? E você está ainda com um atravessador que vai te cobrar por isso. Então, evita atravessadores, investe direto lá no mercado americano. Tem muita coisa no meu Instagram falando sobre investimento no exterior. Eu